curso de IT, um curso de governança, em momentos dedicados a aprendizado. Aqui é um momento de troca de informações, troca de experiências. A Bridge vem há bastante tempo, quando digo bastante tempo, digo desde que esse assunto começa a entrar mais pesadamente, da versão 3 do IT, comparado a outros assuntos, não é tanto tempo assim, mas desde lá de 2007, 2008, quando o IT V3 começa a ser mais discutido aqui no Brasil, a gente vem pesquisando e aplicando esses conceitos nas empresas. Então, o nosso objetivo aqui é contar algumas histórias de o que está funcionando e o que não está funcionando nos clientes pelos quais a gente tem passado. Tá? Obviamente, a gente não vai poder falar nome de nenhum projeto, nome de nenhum cliente, mas eu apostaria aí com vocês que muitos vão se identificar com algumas falas, com algumas realidades que nós vamos apresentar. Tá? E essas experiências que nós estamos acumulando, elas vêm para a gente, elas geram uma síntese do que a gente diz que é mito e o que a gente diz que é necessário para gerar resultado. Então, o objetivo do webinar é esse, é expor numa linha de debate entre profissionais que a gente colocou aqui simbólicos na apresentação, o que um acha que é mito, o que o outro acha que é verdade, e a gente vai dar a nossa opinião em cima disso. Tá? Caminhando para o final, a gente vai discutir alguns exemplos, mostrar algumas telas, até vou navegar num site rápido com vocês sobre onde isso está funcionando bem. E, no final, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês puderem ficar até o final, conseguirem ter essa disponibilidade, a gente vai gerar uma resposta, que é o gráfico com a síntese de todos vocês respondendo ao mesmo tempo. Tá? Bom, pessoal, então, no começo, a gente vai gastar aqui alguns minutos para contextualizar o problema. Sempre antes de avançar em qualquer discussão, em qualquer webinar ou reunião, é interessante que a gente consiga contextualizar o problema. Então, o que é de fato que está acontecendo que algumas empresas não estão conseguindo fazer gestão de níveis de serviço? Essa é a pergunta-chave. Esse é o objeto da nossa fala. Bom, algumas ressalvas. A gente está falando aqui exclusivamente para TI. Então, esse assunto ele é muito mais amplo do que TI. Gestão de nível de serviço é um assunto que permeia qualquer organização prestadora de serviço. Mas, como o nosso foco inicial é governança e IT Service Management, a gente está falando desse assunto focado em TI. Tá? Obviamente, alguns assuntos vão acabar servindo também para outros contextos empresariais, só que aí seria mais uma questão de coincidência e assuntos correlatos, e não é o nosso objetivo. Tá? Então, essa é uma ressalva importante. Bom, vamos pensar em cima dessa figura, desse gráfico, porque esse gráfico ele é feito por nós, mas, na verdade, isso reflete diversas linhas de pensamento, diversos autores, diversos grupos de pesquisa hoje, que dizem o seguinte: existem 4 estágios na evolução de uma maturidade de TI. Em geral, as empresas começam com a maturidade orientada à tecnologia. O que é isso? É a TI pensando apenas em tecnologia, pensando apenas no software, pensando apenas no hardware, falando com o usuário em termos técnicos, pensando muito mais em produto e muito menos em serviço. Muitas empresas começam nesse estágio de maturidade até entender que assim não funciona. Assim não entrega para o negócio o resultado desejado em projetos, em processos, em soluções de novas tecnologias. E a TI, nesse tipo de organização, é vista sempre como aquela área lá de suporte, aquela área operacional, aquele centro de custo que está longe de ser um parceiro estratégico. A gente avança disso para uma área de TI que começa a fazer uma gestão interna dos seus processos, arrumar a casa, como a gente costuma brincar, pensar a eficiência do que está fazendo, o tempo que entrega, o tempo que atende, o orçamento que consome. E o passo seguinte é quando a área começa a se preocupar com a estruturação dos seus serviços. Então, quando liga a chave, quando a luz aparece para a organização que, olha, o negócio não está interessado em saber a marca desse computador, a capacidade desse hardware, a configuração dessa arquitetura. Ele está interessado em saber qual é o resultado do serviço que ele consome. E aí vem as práticas de IT Service Management, aí vem vários dos processos IT, fazendo com que as empresas comecem a criar essa roupagem de prestação de serviços. O estágio seguinte é quando a empresa começa
a olhar para a TI e falar, bom, essa área consegue hoje discutir entrega de valor comigo. Um parênteses rápido que me veio à cabeça. Vocês já fizeram a pergunta para vocês mesmos, por que vários dos processos ITIL que tem na versão 3 não são usados pelas empresas? Por exemplo, o processo de gestão de portfólio de serviço é um processo que está no livro de Strategy, de uma ordem aí de 20 organizações que eu passei nos últimos 3, 4 anos. Dessas 20 organizações, uma só estava incipiente nesse assunto, estava começando a discutir esse assunto. As outras 19, 18, enfim, a grande maioria não tem um processo e nem sabe como fazer um processo de gestão de portfólio de serviços. Porque para você ter um processo de gestão de portfólio de serviços, você já deveria ter subido essa rampa, essa escada, na verdade, e está saltando do nível 3 aqui para o nível 4. Então, para a gente atingir aquilo que esperam da gente, como gerente de TI, como coordenador de TI, como CIO, a gente precisa já ter passado por uma estruturação de processos, já ter estruturado nossa área enquanto um centro de excelência em serviços, para começar a discutir ROI, começar a discutir valor de forma mais precisa. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o assunto gestão de nível de serviço ele é um processo crítico para que as empresas atinjam e se mantenham pelo menos nesse patamar 3. Se você não faz gestão de nível de serviço da forma correta, você está pecando ainda nesse patamar de estruturação de serviços e vai ter dificuldade de discutir valor. Tá? Palavrinha-chave que está aí em grande parte da literatura hoje sobre gestão, governança, estratégia de TI, e é o que se espera do perfil do CIO, que ele consiga discutir valor, não discutir hardware, não discutir software. Tá? Bom, aqui, só para fechar esse gráfico, obviamente que uma forma simbólica de representar, mas existe para muitas organizações o potencial de alavancagem estratégica. Esse gap, esse delta no eixo Y, ele reflete o quanto você está deixando de gerar de benefícios para o teu negócio. Tá? Então, se você está no patamar 1, migrando para o patamar 2 ou migrando para o patamar 3, saiba que você tem esse potencial de alavancagem. Você consegue gerar mais resultado para a sua empresa do que você está gerando hoje. Provavelmente uma percepção aí de comum acordo entre todos. Tá? Bom, não posso ficar muito tempo nisso, mas tem que falar rapidamente de alguns conceitos. Catálogo de serviços é um conceito que a gente vem falando bastante nesses últimos webinars, né? Aquilo que a TI oferece para o negócio. Então, eu sou um cliente, eu vou consultar no meu catálogo aquilo que eu posso vir a consumir da TI. Esse catálogo de serviços deveria estar vinculado a um SLA, um Service Level Agreement, para dizer para a minha área de TI o que essa área precisa fazer para dar algum tipo de resultado, com valor, com a expectativa que foi prometida. Tá? Então, para você entregar aquele serviço que está no catálogo, que foi pensado em relação ao SLA, em geral, a TI tem lá um processo definido para atender aquele serviço. Vamos supor que alguém está solicitando a criação de uma pasta, de um diretório no SharePoint, para compartilhar dados de um projeto de engenharia. Exemplo rápido. Eu sou cliente, eu sou negócio, eu vou fazer um projeto de engenharia, eu quero que tenha uma pasta, um repositório no SharePoint, eu vou solicitar a TI para criar essa pasta, esse repositório. Vou no catálogo, identifico aquele serviço, entendo que existe um SLA para aquele serviço, solicito, aciono a TI vai acionar lá os seus processos internos. Dentro você tem infraestrutura, sistemas, segurança, banco de dados, que vão, de forma coordenada, atuar nesse serviço. E você tem a possibilidade de atuar com outros parceiros internos à empresa. Por exemplo, eu preciso de uma nova licença, eu preciso de uma aprovação de uma compra. Então, outros parceiros internos da organização podem ser acionados nesse processo, assim como outros fornecedores externos podem ser acionados nesse processo. Todo mundo consegue ver isso acontecendo no dia a dia com absoluta certeza. Se a gente for na literatura, se a gente for bem fiel aos conceitos, aqui vão aparecer 3 conceitos. SLA, a gente já falou, Service Level Agreement, o ALA, que é o Operation Level Agreement, que é o acordo que se faz entre as áreas da mesma organização que suportam a prestação daquele serviço, e o Underpinning Contract, que é o UC, termos em inglês, que vem do IT, para fornecedores externos.
Tá? Então, essa é a foto que provavelmente vocês estão mirando ter, ou vocês já têm na sua organização quando falam em gestão de nível de serviço. Tá? Você precisa do catálogo, você precisa da lista daquilo que você oferece para o negócio, você precisa de acordos feitos entre negócio e TI, acordos feitos entre TI e outras áreas, e acordos feitos entre TI e fornecedores externos. Ok? Bom, aonde está o problema? Em muitos casos, a gente tem percebido que, não sei se por pressa ou por um primeiro momento de melhoria, as empresas estão focando muito na questão do SLA e estão esquecendo ou dando menos prioridade para uma discussão de OLA e contratos de apoio, tradução de Underpinning Contract. Tá? Então, você tem algumas empresas hoje que a gente tem passado que fala, não, temos sim gestão de nível de serviço, temos aqui os SLA publicado. Aí eu pergunto para o gestor, mas me mostra o contrato com a Embratel e me mostra o link desse contrato da Embratel, link, eu digo, é a relação desse contrato da Embratel com o contrato do SharePoint, com o SLA do SharePoint. Não temos esse link, não temos esse relacionamento. O que acontece para o seu usuário? Ele fica com essa cara de sono que o nosso amigo está fazendo. Por quê? Porque ele escuta constantemente desculpas que ele não está interessado em ouvir. Tudo que eu colocar em aspas aqui são falas reais que eu anoto no meu caderninho dos clientes. Então, senhor, infelizmente a gente não vai conseguir entregar o seu serviço no prazo, porque a gente está esperando a aprovação de compras, ou porque a gente está esperando a Embratel consertar o link, ou porque qualquer fornecedor atrasou a sua entrega. E aí, a seta de valor percebido, essa seta vermelha, vai lá para baixo. No final do ano, quando a TI for avaliada em termos de pesquisa de clima, pesquisa de satisfação, você continua mantendo um baixo patamar de avaliação de desempenho. Tá? Isso é o problema principal. Um dos problemas principais que a gente vai discutir hoje. Em tese, o SLA ele tem que ser maior ou igual à soma ou à combinação de todos os OLAs e os 6. Se você não tem isso, você já começa de forma deficitária a fazer a gestão do seu processo de nível de serviço. Tá? Bom, ainda no campo teórico. Vamos para a prática. O que gera resultado e o que é mito? Eu vou criar algumas histórias aqui para fazer algumas metáforas em relação ao que a gente tem a dizer. Tá? Bom, o gerente de TI vai para uma reunião com o superintendente da área. O gerente de TI argumenta que a área está conduzindo um projeto de definição de nível de serviço, promete ao chefe que em 2 meses vai publicá-lo no catálogo. Então, bota na mesa que isso está andando, que vai ser feito. Aí o superintendente, com mais experiência, pergunta para o gerente, tudo bem, mas vem cá, vocês entrevistaram as áreas de negócio, eles estão cientes do projeto, eles participaram, alocaram os seus key users para levantar os requisitos? Aí o gerente de TI responde, ainda não, chefe, isso aí vai ser a segunda fase do projeto. Se isso é parecido com aquilo que você está fazendo hoje, ou que você fez recentemente, você tem uma alta probabilidade de insucesso na gestão de nível de serviço. Tá? Talvez para uns já esteja claro o raciocínio. Para quem não está claro o raciocínio ainda, eu não posso virar para uma pessoa que vai ser meu cliente e dizer para ela em quanto tempo eu atendo, qual é a disponibilidade, qual é a marca do produto que eu estou usando, porque essa pessoa que está do lado de lá que não foi ouvida deveria ser a dona dos requisitos. Né? Se você vai fazer uma compra, se você vai contratar uma empresa terceira e a empresa vem colocando na mesa as condições únicas dela, você como comprador vai se sentir estranho minimamente. Vai falar, cara, peraí, você não vai ouvir o que eu tenho a dizer, você não vai ouvir os meus requisitos? Então, o que gera resultado na prática? Não é a TI fazer um projeto de gestão de nível de serviço que ela defina os SLA e mande para publique, divulgue para o negócio. É você ter um projeto colaborativo entre áreas de TI e negócio, entendendo em conjunto requisitos de desempenho. Ah, Carlos, mas isso demoraria 2 anos ao invés de 1 mês. Eu não estou falando que é simples, não estou falando que é fácil, mas isso é o que gera resultado. Você passar por essa atividade sem realizar esses workshops, essas dinâmicas com o negócio para capturar os requisitos, você vai ter muita deficiência nesse processo. Tá? Existe, então, uma análise de custo-benefício, uma decisão em nível de alta diretoria, de alta gestão,
para que você posicione na régua qual vai ser o patamar aceitável de nível de serviço. Tá? Então, a gente já participou de algumas dessas reuniões. Em tese, é uma balança entre demanda e capacidade, mas alguém com uma patente superior às patentes que estão na mesa tem que colocar a régua no local certo. Exemplo, eu sou TI e eu estou dizendo que eu não consigo te garantir 99% de disponibilidade de SharePoint. Só consigo te garantir, pelo que eu tenho hoje, 80% de disponibilidade, sendo bem franco. Vem o negócio e fala, olha, é impossível, para o nosso desempenho aqui desse projeto, se algum gerente de engenharia ficar mais de 2 horas sem acesso ao SharePoint para consultar um documento, já tem multa, já tem perda, então é inadmissível. E a gente vê muitas vezes reuniões de SLA que param nesse confronto. 2 profissionais com a mesma patente, cada um coloca na mesa o seu argumento, ambos argumentos têm razão, só que a organização tem que pontuar, e aí quando eu digo organização, eu estou falando em alta gestão, tem que pontuar se puxa mais para a direita ou mais para a esquerda. E quase sempre isso vem em uma relação custo-benefício. Para atingir, então, aqueles 98,9% de disponibilidade, qual seria o investimento necessário para a TI? Vamos supor que um investimento de mais 400 mil reais, isso não cabe no orçamento, existe uma disponibilidade de 100 mil reais orçamentária, você não vai atender nem A nem B, você vai colocar ali no meio de campo. Tá? Então, perdão. De lição aprendida que gera resultado. Primeiro, você tem que montar um Steering Committee para um projeto de gestão de nível de serviço. Carlos, o que você define como Steering Committee? Um comitê de alta gestão que vai decidir, que vai bater o martelo sobre pontos que precisem de alinhamento entre TI e negócio. Quem está nesse Steering Committee? Idealmente, alguém alto de TI, alguém alto do negócio e alguém que tenha a postura do dono do Steering Committee, o owner desse comitê. Um diretor executivo, um diretor um vice-presidente, um diretor de finanças, alguém bate o martelo final. Tá? Sem o Steering Committee para um projeto de nível de serviço, você caminha a passos mais lentos. Tá? Você tem que garantir representatividade lateral. O que é representatividade lateral? Não esquece de chamar o cara do lado, o cara de infraestrutura, que é o seu par, o outro gerente. Não esquece de chamar o gerente de sistemas. Então, no mesmo nível hierárquico, a representatividade lateral tem que estar sendo contemplada nesse projeto. E apoio vertical. Então, se um nível de vice-presidência tem que ser acionado para definir no limite o nível de serviço entre áreas de negócio e TI, esse apoio precisa ser dado. Tá? Pontos focais de cada área de negócio, obviamente você não vai conversar com todos os usuários, isso seria insano, mas você precisa que cada área de negócio, cada gerência, aí não sei, depende do organograma de cada área de negócio defina pontos focais que consigam ter autoridade suficiente para responder pelos requisitos de nível de serviço daquela área. Tá? Exemplo simples de uma empresa que a gente trabalha, que é a Fabril, ela produz, empresa de produção Fabril, e a produção é 24/7, a linha de produção não para. A TI dessa empresa, há pouco tempo atrás, funcionava com um turno de Service Desk de 8 da manhã às 7 da noite. E aí, você perguntava para o gerente lá da produção, você está satisfeito com esse nível de serviço? Ele falava que, obviamente, não. Se ele tivesse um incidente, 1 da manhã, ele não tinha para quem ligar. Ele não tinha apoio. Então, a pessoa que tem que ser alocada dessa área de produção tem que ser uma pessoa com autoridade suficiente para dizer, na minha área, nós precisamos de uma disponibilidade, se não 24/7, de 99,8% de tempo de atendimento semanal. Tá? Não pode ser, vou alocar um analista aqui que vai falar dos requisitos dele, mas o gerente daquela área não concorda, não está alinhado com o analista, isso não funciona. Tá? Bom, reuniões de levantamento de requisitos de nível de serviço, da mesma forma que você imagina um provedor externo fazendo com o cliente. É engraçado perceber como o comportamento do profissional de TI em algumas empresas vai desde o mais bizarro, desculpe o termo, mas do mais grotesco ao mais profissional. Assim, a gente tem muitas variâncias de maturidade. Tem empresa que já entende que TI é um centro de provisão de serviço, que vai lá para uma reunião com o RH, entendendo que aquele camarada é um cliente, que gera para ele orçamento, que gera para ele demanda, e ele trata aquele camarada de uma forma comercial. Então, esse é o que funciona. Se colocar um analista lá de TI para fazer uma reunião com a área de finanças, com a área de engenharia, e esse camarada está ali achando que ele está fazendo um favor, que ele está
está obrigado a estar naquela reunião, não vai funcionar. Então você precisa alocar pessoas que tenham capacidade não técnica, mas capacidade de relacionamento com o negócio, capacidade de conduzir uma reunião, entre aspas ou sem aspas, comercial, porque de fato é isso. Eu tenho uma capacidade de entregar 7 dias por semana com uma taxa de 4 horas semanais de disponibilidade, esse é o meu orçamento, você concorda com isso, você não concorda, gostaria de ouvir a sua posição para a gente atender da melhor forma possível, daí por diante. Tá? Bom, utilizar o Steering Committee para decidir sobre o balanço demanda-capacidade no final. Então, se houve um momento em que não avançou, a reunião travou porque os lados estão defendendo pontos muito opostos, o Steering Committee precisa ser acionado. Tá? E, por fim, formalizar, publicar e controlar esses níveis de serviço. Então, do ponto 1, o resultado que a gente espera. Esse é um processo que necessita o envolvimento de um amplo quórum lateral sendo representado e patrocínio para cima. Tá? Bom, são 4 mitos, tá? Para a gente saber mais ou menos o timing da apresentação. Vamos para o segundo. O que é o segundo mito? Vem o gerente de TI, vai para a reunião de novo com o superintendente e fala: bom, chefe, a gente vai começar agora pelos SLA, porque a gente não tem tempo hábil para discutir os OLAs e os UCs. Ou os contratos de apoio e os acordos de nível operacional. Isso a gente já ouviu essas expressões. A gente não está falando que isso é errado, a gente entende que cada organização tem o seu timing, tem as suas metas para o ano, para o semestre, para o quarter, mas indo de forma conceitual, sabendo que o que funciona e o que não funciona, essa fala já começa a surgir, já começa a trazer um risco para o projeto. Vem o superintendente e fala: vem cá, mas o nosso nível de serviço não depende dos nossos parceiros e fornecedores? Aí o gerente responde: depende sim, chefe, mas a gente não vai andar nunca com o projeto. Então isso aí foi algo que a gente ouviu de uma reunião de SLA, de gestão de nível de serviço, e assim, na hora já traduz que isso é um projeto, se não com altíssimo risco, pelo menos com um médio risco de insucesso. Porque você vai começar a definir prazos para o seu negócio, disponibilidade, vai começar a se comprometer com variáveis com o seu cliente, que na prática você não está seguro, você não tem os mecanismos contratuais necessários para fazer aquilo acontecer. Tá? O que gera resultado, no nosso ponto de vista? Quem fez bem, quem está fazendo bem? Antes de iniciar um projeto de gestão de nível de serviço, conduz internamente, isso não precisa virar um projeto, mas faz um workshop, faz um grupo de trabalho para levantar e documentar todos os contratos de apoio que a TI tem e retirar desses contratos quais são as cláusulas de SLA para trás, né? O SLA para o fornecedor. As fornecedoras de telefonia, de internet, de suporte operacional, de desenvolvimento, fábricas de software, faz o trabalho para trás, analisa individualmente, verifica esses requisitos, verifica a necessidade de rever alguns contratos. Isso pode demorar, dependendo da empresa, bastante tempo? Pode. Talvez se eles fazem um pareto, seleciona os contratos mais críticos da empresa, pega os 5 contratos mais críticos da TI e começa por eles. Pega o de link, de comunicação, pega o de telefonia, pega o de armazenagem de dados, se você usa isso na nuvem. Porque são esses serviços que você contrata para trás, são o hub para você alimentar os serviços que você vai gerar para frente. Tá? Monta um banco de informações para esses dados coletados e utiliza esse banco como insumo para as discussões de negócio com o Steering Committee. O que quer dizer isso? Na hora de pontuar por que você acha que aquele requisito de nível de serviço do pessoal de engenharia é inatingível, você traz para a reunião os dados da síntese da análise desse banco. Senhores, a gente tem aqui os contratos da TI hoje para mostrar para vocês. A gente quer mostrar para vocês que a gente não está guarnecido na nossa retaguarda. Nossa retaguarda tem contratos muito instáveis, sem compromisso, sem multa, sem cláusulas de nível de serviço. Então, qualquer coisa que a gente venha para o T0 se comprometer com vocês, vai ter uma alta taxa de probabilidade de falha. Então, isso evidencia, cria transparência para você discutir com mais maturidade aquilo que você tem, de fato, competência e condições de fazer. Tá? Então, isso, naquela figurinha inicial, significa
não fazer o que um cliente nosso fez, que a gente refletiu nesse quadro. No catálogo de serviços, mostrava para o usuário que determinado serviço tinha 98% de disponibilidade de ano e 4 horas para resolução em qualquer falha ou mau desempenho. Só que, dentro do processo para a execução desse serviço, tinha um contrato com um fornecedor americano, e esse fornecedor americano tinha 2 dias para resolução de qualquer falha na parte que competia a ele. Bom, se pensar em termos de árvore de falha, se falhar exatamente no ponto desse fornecedor, meu amigo, eles têm 2 dias para resolver. E aí você tem essas 4 horas para entregar para o seu cliente, essa conta não fecha. Tá? Então, como governança passa sempre pelo assunto transparência, é muito melhor você ser transparente na formulação desse SLA antes de acordar qualquer coisa com qualquer cliente. Que seja 4 horas, bota um ponto de exclamação, dependendo de certas ocasiões, lista as ocasiões, teremos um prazo maior, pedimos a colaboração dos senhores, estaremos melhorando esse processo ao longo do tempo, etc, etc. Tá? Mas isso que está aqui projetado não pode acontecer sem uma comunicação formal para o teu cliente. Tá? Isso não gera resultado. Bom, outro mito. Chefe, esses nossos indicadores de SLA estão ótimos aqui. A empresa já está mais madura, já temos gestão de nível de serviço, e a gente tem cerca de 98% de atendimento dentro do SLA. Estamos melhor que o Gartner, chefe. Aí vem o superintendente com aquele olhar crítico e fala, bacana, parabéns, o gerente, mas vem cá. Me explica por que o pessoal de logística deu uma nota baixíssima para a gente em termos de satisfação na pesquisa de clima. Ixi, faço ideia não, esses caras são estranhos. Não com a palavra estranhos, mas a gente já ouviu isso. A gente já ouviu a TI falando, não, mas aquela área lá, ela não sabe o que é, aquela área lá muda a opinião dela o tempo todo, o nosso SLA está sendo atendido. Stop, você está fazendo errado. O indicador de atendimento de SLA não deve ser suficiente, unitariamente falando, ele por si só não é suficiente para você saber se a tua TI está indo bem ou não. Por quê? O raciocínio é simples. Eu, há 3 anos atrás, sentei numa reunião com você e falei o seguinte, o que você quer? Você vai falar, Carlos, eu quero uma tela verde que quando eu clique nela, ela fique azul. E isso só pode falhar uma vez por ano. Beleza. Hoje eu começo a mensurar isso e eu mostro para o meu gerente aqui na empresa e falo, olha, eu continuo entregando isso lá para o camarada que pediu. Continuo deixando só uma vez por ano falhar, tudo conforme o combinado. Só que lá atrás, você tinha no cliente expectativas, vontades, desejos, que em 2 anos mudaram. E elas mudam, às vezes, em semanas, mudam em meses. Então, ter só o SLA sendo atendido percentualmente não reflete o que a gente deveria ter em termos de qualidade de serviço. Tá? A gente montou aqui um mapa mental só para ajudar a raciocinar. Primeiro, você tem os níveis de serviço definidos? Se não, a gente nem avança. A orientação coloca no seu roadmap para o ano que vem, bota no seu orçamento, faz um projeto de definição de nível de serviço. Sem isso, pessoal, TI é maturidade 0, maturidade 1, é guerra, é combate a incêndio, aquilo que vocês conhecem. Tá? Bom, Carlos, passamos por isso já. Ok, segunda pergunta. Eu estou monitorando e controlando esses níveis de serviço? Tenho os reportes, os indicadores, os gráficos? Não, não tenho. Então, eu só defini o SLA com o cliente e não estou monitorando. Beleza, projeto para monitorar e controlar esses SLA. Dashboard, um sisteminha de BI, algum sistema de informação para automatizar esses gráficos, colocar isso no iPad lá do superintendente. A gente tem feito isso aqui em parceria com a Módulo, utilizando a parte de dashboard, do Risk Manager, para automatizar esses indicadores. Vai para o iPad, vai para o iPhone das pessoas, é bem interessante. Bom, sim, estou fazendo isso. Última pergunta que muitas empresas não fazem. Eu estou monitorando e controlando a satisfação do cliente, do usuário, e correlacionando isso com o nível de serviço? Se sim, parabéns, está fazendo corretamente. Isso aí é o que tem hoje de prática, de boa prática. Né? Se não, você está 90% perto do sucesso.
Porque você pode ter um SLA sendo atingido e um cliente insatisfeito ao mesmo tempo. Talvez muitos não concordem, talvez alguns concordem, mas parem e pensem. Quando você definiu o SLA, você partiu de premissas, às vezes técnicas, de horário, de tempo de atendimento, mas às vezes você esquece da cordialidade, esquece do formato, esquece da presteza de quem está atendendo. Então tem muito mais coisa envolvida na questão do SLA que faz com que a TI seja bem avaliada ou mal avaliada pelas áreas de negócio. Então a nossa terceira dica aqui é faça um projetinho de implantação dessas práticas de mensuração da satisfação, correlacionando-as com os SLA. O melhor dos mundos é, chefe, estou com um SLA de 98% aqui atingido e o nosso grau de satisfação do negócio está de ótimo para muito bom em 98% também. Então eu estou com os dois principais indicadores aqui comprovando que a gente está no caminho certo. Tá? Bom, lembrando, aqui só reforçando o que eu já falei, né? Você pode estar com um excelente indicador, mas as prioridades, vontades, desejos, requisitos do seu cliente mudaram, você ficou parado no tempo. A TI não deve achar que o feedback de satisfação não é importante. Qualquer pessoa aí que goste de ler, tenha estudado, que viva esse mundo de gestão de serviços, sabe que não existe outra forma de você saber a qualidade daquilo que você presta, se não ouvindo o cliente e o usuário, ouvindo a percepção de qualidade desse cliente e desse usuário. E para você implantar esse Service Management, é muito mais do que só processo e métrica e dashboard. É uma cultura de excelência mesmo em prestação de serviço. Então, a métrica de gestão de SLA, ela tem que ser uma das métricas frente talvez uma dezena de outras, ou pelo menos um conjunto grande de outras métricas. Ela, por si só, não tem significância estratégica. Tá? Quarto e último mito. Chefe, a gente já tem aqui os resultados do projeto de implantação do SLA para te apresentar. Bom, o superintendente vira e fala, pelo que eu entendi bem das reuniões, vocês estavam falando só dos tempos de atendimento, né? E os outros requisitos de nível de serviço? E a gente já ouviu de algumas pessoas, mas SLA não é igual a tempo de atendimento? Isso não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. SLA, Service Level Agreement, é um acordo que contempla diversos requisitos de nível de serviço, Service Level Requirements. Então, o tempo de atendimento é um dos requisitos de nível de serviço que deve contemplar, que deve estar contemplado em um SLA. Então, a gente colocou aqui 4 outros requisitos que fazem com que a gente tenha melhores resultados na hora de modelar um SLA e disponibilizar isso no catálogo e mandar isso para o negócio, para eles aprovarem. A gente considera isso aqui a listagem mínima. Não estamos falando que isso é o que existe de boa prática, etc. É aquilo que a gente viu dos clientes que foi o conjunto mínimo de práticas. Bom, tem que estar junto com o tempo de atendimento a disponibilidade do serviço. Eu, enquanto negócio, se eu abro o catálogo, eu tenho que saber, eu posso pedir isso sexta de madrugada? Não, senhor, você não pode pedir porque o tempo disponível para esse serviço é de 8 às 7 e ele vai funcionar sempre que você pedir a partir da próxima hora útil. Então, a disponibilidade tem que estar sendo informada para o negócio. Segundo, direito de acesso. Eu sou um estagiário da empresa, sou um estagiário de engenharia. Eu posso entrar lá no catálogo e pedir acesso a uma pasta de SharePoint? Isso tem que estar escrito. Se isso não estiver escrito, então isso aqui também é um requisito de nível de serviço. Quem tem direito ao acesso ao serviço? Custo do serviço. Quanto custa para a minha área de engenharia imprimir um A3 colorido? Se eu não tenho noção disso, se eu sou gerente de engenharia, não tenho noção disso, e isso não cai para o meu orçamento de alguma forma, é comum e é esperado que todo mundo imprima sempre colorido, que use A3 até acabar, que use papel couché, que use tudo mais caro, passaram para a minha área o custo daquele serviço. Tá? E por fim, pré-requisitos para você solicitar aquele serviço. Então, bom, tem aqui no catálogo que eu posso pedir o software ABC para ser instalado e para a minha área usar. Mas vem cá, será que eu tenho os requisitos técnicos para rodar esse software? Então, no catálogo, junto com o meu SLA, deveria ter dentro do SLA os pré-requisitos para a disponibilização daquele serviço. Então, você, sendo estagiário, você não pode, sendo um analista, você pode,
Se for de madrugada, você não pode. Se for em horário útil, você pode. E você precisa ter um Windows 8 para pedir esse serviço. Caso você passe por todos esses pré-requisitos, você tem aí até 2 dias úteis para receber a instalação e disponibilização desse serviço para a sua área. Ah, bom. Então agora eu estou entendendo como deve ser esse relacionamento de prestação de serviços TI negócio. Não é mais no telefone, não é mais no e-mail, não é mais falando que quando der eu atendo, não é achando que o cara tem os requisitos, se você chegar lá na hora ele não tem nenhum notebook para ser instalado. É dar um passo atrás e reconfigurar todas essas premissas, disponibilizar essas premissas para que o seu negócio tenha lá a visão do que pode e o que não pode pedir. Tá? Bom, 4 mitos que eu falei, basicamente o que funciona mal e o que tende a funcionar bem. E aqui algumas percepções de exemplos, para ficar mais ilustrativo, de casos que funcionam bem, que eu considero que funcionam bem. Bom, um primeiro local aí que eu vou deixar vocês depois à vontade para pesquisar, navegar, é o catálogo de serviços de TI da Universidade da Califórnia de Los Angeles, da UCLA. Deixa eu ver se eu consigo dar um Alt Tab aqui e mostrar para vocês no próprio site. Esse é um site disponível para qualquer pessoa. Para você solicitar, você tem que gerar um login, funcionário, professor, aluno, enfim, pesquisador. Mas você tem lá os serviços que você pode consumir, a listagem bem típica de um catálogo, por exemplo, equipamentos de telefonia, phone equipment, ou serviços de telefonia. E você clica num desses serviços, aparece o detalhamento, né, do que é esse serviço. Indo um pouco mais para baixo, você vê, aqui de forma bem simples, alguns requisitos de nível de serviço, como, por exemplo, a disponibilidade, como, por exemplo, quem pode pedir isso, o preço desse item, a foto desse item, e quando você clica no item, abre mais informações. Tá? Se você quiser, de fato, solicitar, você vai clicar num comando aqui, e esse comando vai te direcionar para o portal de abertura do chamado, no qual você loga e passa isso para frente. Então, tem um custo, dependendo do produto, do serviço, diário, mensal, tempos para você receber essa instalação. E tem um outro site também, que eu acho que vale a pena dar uma analisada, que é do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, do MIT. Você coloca lá no Google o Service Catalog MIT, ele vai te direcionar para esse site. E aqui você tem tudo isso que a gente está falando. Já fui navegando, cliquei no Desk Phone, o serviço de Desk Phone, dentro de Our Service. Apareceram aqui algumas informações. Vamos analisar as informações. Está disponível para quem? Está disponível para faculty e staff. Então, se eu sou um funcionário ou se eu sou professor, se eu sou acadêmico, eu posso solicitar isso. Benefícios, aqui uma lógica de venda, né, desse serviço. Requirements, então eu tenho um outro campo que me leva para uma tela só de requisitos mesmo. Pré-requisitos para eu solicitar aquele tipo de serviço. Se eu quiser saber mais agora sobre quanto tempo demora, etc., eu vou no Get Started, começo a me identificar, aí tem que colocar algum login, e vai aparecer, bom, você está em qual campus? Você está com qual tipo de demanda? Então isso aí a gente já atende em tanto tempo. Ah, nesse campus nós não temos essa disponibilidade. E você está tratando o seu usuário, o seu cliente, da mesma forma que a Amazon trata um cliente externo. Da mesma forma que o Submarino trata você quando você vai comprar um sofá. Qual é o prazo? Dependendo do seu CEP, o prazo muda. Qual é o preço? Tem desconto ou não tem? Infelizmente, na cidade tal, não entregamos esse tipo de produto. Isso é o que funciona, tá, pessoal? Bom, dentro de ferramentas que a gente trabalha, ferramentas de Service Desk, ferramentas de gestão de serviço. Aqui é um exemplo no qual, na hora de você abrir o chamado, já aparece aqui em tempo real para o solicitante que você só pode pedir isso de dias úteis de 9 às 6 e, ao pedir, 4 horas para você ser atendido. Antes de você dar o requisitar o serviço. Tá? Inclusive, estava numa discussão ontem com um cliente nosso, no qual a gente estava sobre esse assunto falando. Vem cá, eu devo colocar a informação sobre SLA antes do cara clicar no requisitar, ou só depois que ele requisitar e falar, obrigado, o serviço foi requisitado, você vai ser atendido em tanto tempo, etc.
é mais provável que a gente raciocine para a primeira hipótese, né? Que nem a lógica do e-commerce. Deixa tudo disponível para o camarada, deixa tudo divulgado, tudo transparente para ele saber. Bom, são 4 horas, cara, então não vou pedir por aqui não. Então eu vou tentar ligar para um processo expresso, porque esse serviço não me atende. Tá? Por fim, a última figura é americana, com um pouco mais de informações de uma ferramenta também de Service Desk. Existe um serviço que pode ser consumido que é de telefonia móvel, no caso aqui, a solicitação de um iPhone como um device que um analista ou um gerente poderia solicitar. Tem informações sobre esse device, tem a forma de cobrança. Um chargeback significa que você vai colocar esse dinheiro no centro de custo de quem solicitou. A TI não tem esse orçamento, então se o marketing quer 10 iPhones para os seus gerentes, analistas, depende só do gerente de marketing aprovar o chargeback disso, colocar a quantidade, mandar para o carrinho. Você pode usar esse serviço, a availability dele é 24/7, então, tirando os períodos de manutenção, essa telefonia vai estar disponível. O suporte a esse produto é 24/7, através do 800 More Help, os americanos gostam de colocar o número do celular para você digitar com as letras, né? Você depende de uma AT&T Wireless, você precisa de Wi-Fi, você precisa de e-mail service, de firewall, outros serviços que você teria que colocar num pacote para você ter acesso a essa telefonia. Ele te pergunta se você está trocando um iPhone perdido ou não. Ele coloca lá mais umas informações e você procede de checkout. Da mesma forma que você faz isso quando compra, de novo, um produto pela Amazon. Tá? Isso, pessoal, é uma empresa que está no nível 3 daquela escada de maturidade. Ela trata negócio da mesma forma que a Amazon trata cliente. Então, tem todas as informações úteis para o cara falar, quero ou não quero esse serviço, acho muito caro. E se ele estiver achando muito caro, se ele estiver achando que essa disponibilidade não atende, o processo de gestão de nível de serviço tem que capturar essa insatisfação e colocar num ciclo de revisão do serviço. Tá? Isso aqui não pode ser algo estático. Fiz, divulguei e acabou. Eu tenho que rodar o PDCA disso. Perdão. Eu tenho que rodar o PDCA disso para que esse site, essa tela, esteja sempre aderente ao requisito do negócio. Tá? Pessoal, respeitando o tempo de todos, não me alongando muito, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Essa pergunta é, das 4 práticas que nós discutimos em relação a esses mitos, primeira, o SLA definido com participação consistente do negócio. Segunda, o SLA que tem hoje divulgado para a sua empresa, ele contempla de forma estruturada os OLAs e os OCs. Terceira, o SLA é medido como uma pesquisa de... como não? Ele é medido em parceria com uma pesquisa de satisfação para saber se você está andando no passo certo. E quarto, se você trata a SLA de forma mais ampla do que só o tempo de atendimento. Tá? Eu vou passar de volta para o Rodrigo Paulo, gerente que está coordenando aqui o nosso webinar, e ele vai abrir para vocês essa pergunta agora automática. Peço a gentileza de vocês responderem. É interessante, é legal essa dinâmica, porque da síntese de todas as respostas, a gente vai colocar um gráfico aqui, que é como é que vocês aí que estão ouvindo estão em relação a esse assunto. Talvez alguém lá do Sul está ouvindo esse webinar, mas fala, pô, minha empresa não tem nada disso, minha empresa tem só um pedaço disso, será que eu estou muito para trás, será que eu estou dentro do bolo? Então a ideia agora é gerar essa visão para vocês. Tá? Já está ok, Rodrigo? Vamos lá. Então está no ar, vocês estão vendo a pergunta. Vocês podem responder mais de uma opção, é múltipla a resposta. Se você já tem 4, se você já está avançado nas 4 práticas, marca as 4, sem nenhum pudor. E se você está incipiente, se você está começando esse assunto, também não, é sandálias da humildade, né, pessoal? Aqui o objetivo é, ninguém vai ganhar prêmio, ninguém vai ganhar nada. É só gerar conhecimento mesmo para essa comunidade que está se formando cada dia mais com esses webinars. A gente está com um público bem bacana. Gerar visão do como é que vocês estão. Tá? Dá uns 20 segundos, pessoal, para a gente também não ficar tomando muito tempo. E aí a gente vai gerar aqui para vocês verem a resposta. Tá?
Por fim, pessoal, só gastar um minuto aqui da minha fala, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, tem empresas que estão fazendo isso muito bem e tem empresas que estão precisando de gente externa para fazer. Tá? A gente tem atuação no Brasil inteiro, nível nacional, com consultoria nesse processo de nível de serviço. Então, quem quiser depois evoluir nesse assunto de forma mais comercial, de forma a entender o nosso método, aqui a gente apresente o case desses lugares que a gente está trabalhando, eu estou à disposição, vai ser um prazer me reunir com vocês ou qualquer pessoa aqui da Bridge para fazer uma apresentação um pouco mais comercial. Tá? Óbvio que o caso aqui não é esse o objetivo, mas a gente abre futuras oportunidades. Tá? Bom, então eu acho que vocês já estão vendo aí o resultado. Em termos percentuais, a gente tem uma alta, assim, mais da metade pelo menos, uma alta taxa de resposta para as empresas que estão envolvendo o negócio na definição de SLA, mas tem uma metade também que não está fazendo. Então, esse é um quadro que, em comparação às outras respostas, está avançado, mas poderia estar muito melhor. Acho que vocês concordam. SLA contemplando o LA e o C, só 19% das pessoas responderam. A gente está aí com um público de 65 pessoas respondendo. SLA medido de forma parceira, de forma análoga, em parceria com pesquisas de satisfação para saber se está andando no passo certo, 33%, e 26% hoje estão tratando o SLA só como tempo de atendimento. Então, as nossas leituras do mercado, dos clientes, elas mostram que a gente não está errado no nosso palpite dos mitos. Né? A gente está vendo isso acontecer mesmo. As empresas estão tendo dificuldade de extrapolar a gestão de nível de serviço para mais do que só o tempo que eu te entrego. Tá? Eu vou responder agora algumas perguntas. E se vocês tiverem outras perguntas, ou se não der tempo de eu responder todas, e óbvio, aquilo que eu souber e puder responder, né, a gente depois continua por e-mail. Tá, pessoal? Então, Cadu, vou colocar algumas perguntas aqui para você. A gente já tem algumas aqui. Primeiro, o Rodrigo Leite coloca aqui: como devo considerar o custo de disponibilização de um equipamento para o cliente quando os equipamentos possuem valores de compra distintos a depender da quantidade comprada? Bom, Rodrigo, a sua pergunta, ela requer, para ela ser respondida de forma mais precisa, ela requer um processo de gerenciamento financeiro da TI maduro. Se você pegar o White, por exemplo, na parte de strategy, no primeiro livro, você tem lá o processo de gerenciamento financeiro, o gerenciamento do orçamento. Então, para você conseguir definir o custo por usuário, isso vem de todo um modelo orçamentário que não é simples para trás, para você ponderar quanto você vai cobrar para um, quanto você vai cobrar para outro. Tá? De forma mais prática e mais rápida, se você fizer pelo menos um rateio de tudo que você gasta, pega o teu executado no orçamento, por exemplo. Gastei R$1.200.000 com compra, manutenção, horas de pessoal relativo a notebook. Divide em 3 faixas, notebook tipo A, tipo B, tipo C, faz um rateio desse 1.200.000 por usuários que usam esse notebook, se gera lá um custo de, vamos supor, de R$10.000 ano para a área de negócio, ou R$2.000 ano, ou X.000 ano. Então, é sempre uma lógica de rateio, ponderando tipos de produto, tipos de notebook premium, notebook médio, notebook básico. Premium custa entre 4.000 e 6.000, beleza, define uma média e parte com a média. Então, trabalhar com as médias e com a ponderação, com essas faixas de produtos é interessante. Mais interessante ainda é você partir para um processo de gerenciamento financeiro mais estruturado. Tá? Obrigado pela pergunta. Acho que, só complementando também, Cadu, acho que a área financeira pode dar uma ajuda na hora de definir esses custos, porque às vezes você, como a gente viu o teu exemplo ali, que você está disponibilizando para uma área da empresa ter um iPhone. Então não é só o custo de aquisição, seguro, tem reposição, tem, enfim, uma série de outras coisas que não é só o custo de aquisição também. Né? Uma outra pergunta aqui, da Mariana Pimentel, já que você falou de ter outros indicadores que não só o SLA, como talvez uma pesquisa de satisfação,
qual é a periodicidade dessa pesquisa de satisfação, já que o SLA pode ser medido semanal, mensal, mas uma pesquisa não dá para você ficar fazendo toda hora ou dá? Excelente pergunta. Existem dois tipos de pesquisa de satisfação, tá? Pelo menos assim, mais de dois, né? Mas eu penso mais em dois. Primeiro, é uma satisfação muito pontual feita logo após a entrega de um serviço. Então, te solicitaram alguma coisa, você foi lá, fez aquele serviço, no final daquela completude daquele serviço, você roda uma survey muito rápida, se atendeu a estar acima das expectativas, abaixo, se foi ruim, se tem alguma reclamação. Isso é um processinho dinâmico e rápido que pode ser implantado. Assim que eu fechei a entrega de um serviço, já coleto ali em tempo real uma nota de 1 a 5, alguma coisa. Isso pode ser, vamos supor, mensalmente, que é o que eu venho tendo visto com mais prática, mensalmente isso é consolidado e trimestralmente, pelo menos, você roda uma survey mais estruturada na empresa como um todo, faz pesquisas mais profundas, envolve a diretoria sobre a qualidade da TI e compara esses indicadores que você tinha diários com essa survey trimestral. A survey trimestral é mais completa, né? Você avalia desde a percepção se a postura da pessoa que te atende é correta, se a pessoa é educada, se atende no tempo, se está ali com presteza, etc. Aquela diária aquilo que você pediu foi bem atendido? Foi. Alguma insatisfação? Não. Fechou. Tá? Eu trabalharia com essas duas. Mais uma pergunta aqui do Robson Laurindo. Um fornecedor que presta serviço de telecomunicações, porém não deixa isso claro no contrato, e quando houver uma indisponibilidade no ambiente, ela não se responsabiliza pela perda de sinal da operadora. Posso cobrar uma cláusula de atendimento? Ou seja, acho que ele tem um fornecedor assim e está querendo saber se ele pode exigir que ele coloque esse SLA. Pode. Eu já vi empresas que não tinham e que começaram a colocar essas cláusulas, inclusive colocando cláusulas de penalização, de multa. Tá? Se você contrata a empresa X para te oferecer um serviço e essa empresa X diz que não consegue te garantir nada porque a empresa Y, que está lá atrás dela, não garante para ela, na boa, troca de empresa. Essa empresa não merece estar vendendo para você porque ela não tem, e ela é uma prestadora de serviço de TI, ela não está na maturidade de uma empresa prestadora de serviço. Eu já ouvi uma vez de uma empresa de móveis, quando eu comprei um móvel para o meu primeiro escritório, que eles me prometeram entregar o móvel numa quinta-feira, e aí, quando eles me ligaram, eu falaram, não, senhor Carlos, me desculpe, mas a empresa que faz o frete não conseguiu pegar o produto lá no sul, infelizmente a gente não vai poder te entregar esse produto. Aí eu comecei a reclamar, a moça falou, mas a culpa não é nossa, a culpa é da empresa do frete. Eu pedi licença, de forma educada, desliguei o telefone, fui no Reclame Aqui, e fui em todos os outros meios possíveis desculpa o termo, não é acabar com a reputação, mas assim, dar um choque de realidade naquela empresa. Nenhum diretor pode aceitar que uma empresa se comporte dessa forma. Se tem alguém para trás dela, que é parte da cadeia, da cadeia de supply dela, para entregar um serviço, a responsabilidade exclusiva dela garantir aquilo para trás se ela está te vendendo alguma coisa. Tá? Isso é óbvio, estou colocando a barra lá em cima, estou pegando os melhores casos. Tá? Não é tão simples, talvez, no nosso país, algumas realidades que a gente vive aqui, de maturidade. Tá? Mais uma, Rodrigo? Tem uma última aqui para a gente terminar, porque a gente já está com o nosso tempo estourado. Só um comentário aqui do Fábio. Ele falou assim, na pesquisa que você fez não tem... desculpa. Estava em mute. O Fábio, um comentário do Fábio William. Na pesquisa que vocês fizeram, não tem opção, não temos SLA ainda. Olha, Fábio, me desculpe, eu de fato esqueci dessa opção. Ela é importantíssima, talvez para mostrar que tem empresas que não estão com nenhuma dessas aí fazendo, né? Talvez se a gente tivesse colocado, a gente teria um percentual aí oposto àquele percentual de atingimento das práticas.
talvez seria o 100 menos aquele número, né? E aí eu compro a sua dor que alguns clientes nossos viram para a gente e falaram, Carlos, a gente está aqui brigando com incidentes, brigando com requisições de serviço, fazendo change management, só que parece que nada evolui, parece que a gente continua tomando nota baixa, tomando porrada do negócio o tempo todo. E aí eu pergunto, você está trabalhando com nível de serviço? Vocês já estão com isso? Eu falo, não. Então, assim, a opinião muito pessoal minha, tá? Não sei se isso é uma boa prática ou não, mas esse processo de gerenciamento de nível de serviço, ele é um dos processos mais críticos para a TI. Quem não tem esse processo implantado, e óbvio que ele depende de outros, mas quem não tem esse processo implantado, está muito à mercê de percepções intangíveis, de análises, de julgamentos próprios dos gestores de negócio. O gerente de TI não tem dado, não tem métrica. Conversei ontem com um gestor alto de TI, e ele me falou a seguinte frase: Carlos, até o momento eu venho ouvindo várias reclamações do negócio, mas eu sempre respondo, cara, eu não posso opinar sobre o que você está falando porque eu não tenho as métricas para comprovar que você está certo ou que você está errado. E hoje ele está conduzindo um projeto de reestruturação de nível de serviço. Então ele está esperando ter as métricas, se atende, se não atende, se está com satisfação, se não está, para voltar ao negócio e rediscutir aí melhorias, novos projetos, uma forma de atender melhor o negócio. Tá? Então, eu peço desculpa por não ter colocado essa opção e pelo menos estou entendendo que você estaria nesse item. Né? Pessoal, da minha parte eu vou encerrar. Eu agradeço a permanência de quase todo mundo aí até o final. Já estou invadindo o horário de almoço de alguns. A Bridge faz uma vez por mês esse tipo de webinar, tá? Sempre conduzindo algumas discussões práticas junto com conceituais, sempre tentando fazer algum tipo de survey, algum tipo de análise. Esse gráfico dessa pesquisa de hoje vai para o nosso blog, a gente vai comentar um pouco essa realidade. Convido a quem nunca foi a entrar no nosso blog, na bridgeconsulting.com.br, que lá tem bastante coisa boa também. Tá? Agradeço a todos novamente e desejo aí uma boa tarde. Muito obrigado a todos. A gente está encerrando aqui o nosso webinar. Lembrando que a gente vai disponibilizar a gravação do webinar e os slides no nosso site. E tem aí o e-mail do Carlos Eduardo, tem o meu e-mail também. Vocês podem mandar outras perguntas ou fazer alguma consulta mais complexa para o Carlos direto. E a gente coloca aí toda a equipe de atendimento da Módulo e da Bridge à disposição de todos vocês. Então, a gente tem mais algumas perguntas que eu vou passar para o Cadu aqui, ele vai responder individualmente e estamos à disposição de vocês. Agradecer mais uma vez a todos e fiquem aí sintonizados com a gente, assinem nossa newsletter, nossas notificações por e-mail, acompanhem nossas redes sociais, que vocês vão ficar sabendo aí da programação de eventos, de webinars, eventos presenciais que a gente faz em algumas cidades aqui do país e estamos à disposição de vocês. Muito obrigado, um bom dia a todos e estamos mais uma vez à disposição.